Sabe, se você soubesse que Jesus fosse voltar amanhã, como seria a sua vida? Você mudaria alguma coisa na sua rotina? Pergunta para o seu irmão. Ou você, tranquilo, pastor, ia continuar do mesmo jeito? Sabe, hoje é um dia muito especial para nós como igreja. É um dia que nós vamos trazer uma oferta missionária, que nós sustentamos as nossas obras durante um ano. E você que está nos visitando, ou você que não tem a prática de ser uma pessoa generosa, fique em paz, fique tranquilo. Essa palavra não é para você. Essa palavra são para os da casa, são para os filhos, são para aqueles que entenderam o que é ser igreja. Eu gostaria de hoje compartilhar com vocês sobre a fragrância da sua oferta a Jesus. Quando nós falamos de uma obra missionária, e sabe que todos nós somos missionários. Quando você casou, você se tornou um grande missionário na sua casa. Sabe, ser missionário é um princípio de vida que nós carregamos, de entrega, de consagração. Hoje, esses dias, conversando com um pastor, ele falou: nossa, é tão difícil no lugar que eu estou, porque as pessoas não leem Bíblia, elas não oram e não leem Bíblia. Então, se você conversar com uma pessoa, diga assim: irmão, vá para Jesus. Ele às vezes não consegue entender, e nós estamos vivendo dias tão difíceis, onde as pessoas não conhecem o Senhor, não lê a palavra de Deus, simplesmente não sabem para onde elas vão, e o que precisa direcionar as nossas vidas é a palavra. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Irmão, você é alvo do amor de Deus, da palavra de Deus. E hoje nós vamos compartilhar sobre João capítulo 12, do versículo 1 até o 8. Essa história aqui relata muitos personagens. Essa história é relatada 3 vezes nos evangelhos. É uma palavra digna de ser lembrada, digna de ser decorada, digna de ser aprendida. João 12, do versículo 1 até o 8 diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Então é muito importante você entender que lugares representam coisas. Betânia significa casa dos pobres e casa de aflição, muito importante. E aqui relata a história de um homem chamado Lázaro, em qual ressuscitou dentre os mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes com os pés os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia traído, porque não vendeu esse unguento por 300 dinheiros, e não deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, que tirava ali e se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Olha que interessante. Se Betânia significa casa dos pobres e casa da aflição, aqui relata a maior oferta que Jesus recebeu no seu ministério, na casa onde ninguém tinha dinheiro. É tão interessante que aqui relata, aqui tinha Marta, aqui tinha Maria, aqui também habitava Simão o leproso, aqui tinha Lázaro, aqui tinha um grupo de pessoas, e cada uma delas representa a igreja. É tão interessante que quando nós falamos de oferta, nós acreditamos que uma grande oferta vem de um lugar onde as pessoas têm muito dinheiro, mas aqui não foi essa história. Jesus estava num lugar que ninguém tinha dinheiro, Jesus estava num lugar de pobreza, e foi no lugar de pobreza que ele recebeu a maior oferta da sua vida,
Hoje nós vamos tirar uma oferta missionária, e é tão interessante que essa mulher deu de tudo que ela tinha. Ela deu da vida dela, e ela não tinha dinheiro, mas ela tinha um coração de gratidão ao Senhor. É tão interessante que esse banquete em Betânia é uma alegoria da vida de igreja. Lá no versículo 1 e 2 diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Sabe, aqui fala de igreja, aqui fala de vida de igreja, aqui fala de ceia, aqui fala de comunhão, aqui fala entre os irmãos. Hoje de manhã eu ministrei o culto aqui pela manhã, e aí conversando com algumas pessoas, uma senhora me procurou e falou: pastor, a sua palavra é muito boa, o culto é muito abençoado, mas isso aqui me alimenta muito mais. Comunhão, estar junto, se relacionar. E é muito importante que você entenda que tudo o que aconteceu aqui na casa é uma alegoria exatamente daquilo que é igreja. Diga para o irmão: você é igreja. Então, nessa história aqui, tinha um homem chamado Lázaro. Quem que era o Lázaro da igreja? Lázaro era o homem que foi ressuscitado dentre os mortos. Então as pessoas iam ali só para ver o Lázaro, porque era um homem que estava morto e ressuscitou. Então dentro da igreja tem muitos personagens, e aqui também tinha um homem chamado Judas. Mas o primeiro personagem que existe na igreja são os Lázaros. Quem que é o Lázaro? Lázaro é aquele que experimentou um testemunho poderoso de ressurreição na vida dele. É aquele irmão que estava morto, e de repente Deus fez um milagre na vida dele, e ele voltou à vida. Aqui na igreja nós temos irmãos que eram ex-alcoólatras. Não era alguém que tomava uma pinga às vezes, era alguém que estava na sarjeta. E quando os familiares olham para que, meu Deus, isso é um Lázaro, o que aconteceu com você? Que testemunho poderoso. Então tinha irmãos que tentaram tirar vidas muitas vezes por depressão. Teve a experiência de Lázaro. É muito importante que na igreja nós possamos ter irmãos que são como Lázaro, que tiveram uma experiência de transformação completa. Quantos já foram no encontro com Deus no sítio? Levanta a mão. Quantas pessoas entram naquele sítio de um jeito e saem de lá completamente transformadas? Eu já vi pessoas sendo libertas completamente do vício de droga. Eu já vi pessoas ali que o casamento estava no fundo do poço, houve uma restauração completa. Eu já vi milagres incríveis naqueles encontros com Deus, que acontecem já há décadas. Então na igreja é um lugar que tem muitos Lázaros. Normalmente quem traz muitos visitantes para a igreja são os Lázaros, e o Lázaro nem precisa pregar para as pessoas. Então as pessoas iam lá ver Lázaro. Acho que Lázaro falava assim o seguinte: tem nem que falar, tem nem o que falar, está aqui o testemunho vivo. Diga para o Senhor: você é um Lázaro ou você conhece algum Lázaro? Então aqui representa um testemunho de transformação. O poder de Deus existe, Deus é real. Aí tem outras pessoas também que fazem parte da igreja, que são o Simão, o leproso. Quem que é Simão, o leproso? É quando você reconhece que você foi perdoado, que você foi justificado, que há perdão para os seus pecados, que Deus não olha para o seu passado para definir o seu futuro, que você é alvo do amor de Deus, que você está aqui, você pecou, você errou, você falhou, mas você chegou até aqui, e eu digo para você: há perdão para os seus pecados. A igreja é um lugar de filhos perdoados. Você sabe que o seu vizinho, talvez o filho do seu vizinho é melhor que o seu filho, tem mais disciplina, tira notas melhores, mas não é o seu filho. Eu vou dizer: o céu não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de filhos perdoados. Então isso é a vida de igreja. Quando você entende: Deus me colocou aqui, eu sou um Simão. Mas às vezes você chegou na igreja, você não é um Lázaro, e talvez você ache que você é um santo. Irmãos, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nunca fui numa balada, respeitei meu pai e minha mãe.
eu ajudava lá em casa. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade para ajudar lá em casa. E eu chego na igreja, e de repente eu começo a olhar para as pessoas. Tem muitos pecadores do meu lado. Meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, quanta gente podre nessa igreja. E aí você começa a achar que você é um crente perfeito. Hoje muitas pessoas vão a igrejas evangélicas se achando melhor do que as outras pessoas. Querido, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Sabe aonde está o favor de Deus? O favor de Deus é quando você reconhece que você é um pecador, e você precisa do amor, do perdão e da graça de Deus. Esse é o Simão o leproso, é aquele que recebeu perdão, que recebeu graça de Deus. Você sabe que o segredo de ter favor de Deus é quando você tem convicção que você é amado de Deus. Sabe, um dia me perguntaram: como que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Como você consegue ser pastor de uma grande igreja? Eu digo, meu segredo é entender que eu fui escolhido não por conta das minhas habilidades, mas porque eu entendi quão fraco eu era. Sabe quem tem mais poder de Deus? Não são as pessoas que buscam mais poder, são as pessoas que reconhecem que na sua fraqueza Deus manifesta poder. Mas o que dá ibope é você achar que você é forte. Eu sou, eu consigo, eu posso, eu tenho. Isso tira favor de Deus. E quanto mais fraco você é, mais forte você se torna. Como Paulo disse, quando eu estou fraco, é ali que eu estou forte. Você é forte não porque você é bom, você é forte porque há fraqueza. Quando você reconhece que você é fraco, ali você recebe força de Deus. Deus, eu não sei lidar com o meu casamento. Você pode ter certeza que Deus vai te dar unção de Deus para que você possa lidar nos piores dias da sua vida, porque há perdão para os seus pecados. Diga glória a Deus. É quando você tem revelação do sangue de Jesus. Eles não fizeram nada para receber, simplesmente creram, foram transformados por Deus. Eu vou dizer, não existe bênção maior de Deus do que você perceber que os seus pecados foram perdoados. Talvez você está aqui: pastor, eu fiz algo errado no meu passado, tomei decisões erradas, pastor, eu me arrependi, pastor, eu não consigo me perdoar. Saia desse lugar. Betânia, casa da aflição. Você quer aflição maior do que alguém que não se perdoa? Pastor, eu perdi muito dinheiro no passado. Talvez você está aflito, mas o Senhor está aqui para dizer para você: se perdoa, porque eu te perdoei. Você é amado, você é perdoado, você é filho de Deus. Diga glória a Deus por isso. Eu posso dizer que eu não achava que eu precisava do perdão de Deus, porque olhando assim parecia que eu era não tão pecador como os outros. Mas um dia eu tive a revelação quão pecador eu era. Quando você acha que pecador é quem peca, eu vou dizer para você: a soberba é um pecado. Quando você acha que você não precisa de ajuda, não precisa de Deus, quando você é melhor do que alguém. Quem que Deus resiste? Não resiste o inteligente, não resiste o melhor, Ele resiste o soberbo. Mas Deus, Ele dá graça para quem? Para quem é humilde. Quem que é humilde? Aquele que reconhece que nele mesmo ele não consegue. Isso é tão poderoso. Deus, em mim eu não consigo me casar, em mim eu não consigo prosperar, em mim eu não consigo ser um pastor. Oh Deus, em mim eu não consigo ser um pai, em mim eu não consigo ser um líder de célula, mas no Senhor eu posso todas as coisas. Os meus pecados foram perdoados, a minha incapacidade foi levada naquela cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Aquele castigo que nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você é sarado de doenças emocionais, de conflitos na sua alma. Você é filho, você é amado, você é alvo do amor de Deus. E sabe que pessoas que não têm a consciência de perdão, elas são opressas, elas são tristes, elas têm medo de tudo. Será que os meus pecados foram perdoados? Meu Deus, é aquela consciência de si.
Mas quando você entende que você é como Simão o leproso, ele diz: os meus pecados foram perdoados. E quando o diabo mostrar o seu passado, mostre para ele o futuro dele. Você é alvo do amor de Deus. Está cheio de crente assim: meu Deus, eu errei, eu falhei, olha o que eu fiz. Aquela consciência de si. Não, aqui nós estamos na casa de uma mulher chamada Maria e Marta. Aqui está tendo uma comunhão santa e poderosa. Aqui tem um lugar poderoso de vida de igreja. Aqui tem um lugar de transformação, de cura, de perdão, de generosidade, de mover de Deus. Aqui é um lugar muito poderoso. Uma vez uma criança disse para o seu pai: pai, para onde nós estamos indo no domingo? Todo domingo o pai levava ele para a igreja. Ele falou: o que eu vou responder para esse menino, para que ele possa entender o que é igreja? Tem pessoas que eu converso com elas, mas a impressão que eu tenho é que elas não compreenderam o que eu estou falando para elas. O pai disse: filho, nós estamos indo para o melhor lugar do mundo. A criança falou: pai, nós vamos para o céu. Ele falou: não, nós vamos para um pedacinho do céu. Nós vamos para a igreja. Igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas todos aqui estão buscando a mesma coisa. É tão bom você chegar na cela, aquele ambiente gostoso de comunhão, que ninguém quer matar um ao outro. Aí você vai no seu trabalho, é um querendo puxar o tapete do outro, é ganância, é dinheiro, aquela coisa, aquela sujeira. Mas quando você chega na cela, aquele lugar gostoso de comunhão, de alegria, como é gostoso. É um lugar que alimenta. Como a irmã disse hoje: pastor, isso aqui me alimenta. Às vezes mais que a palavra, é a comunhão, é estar junto, é a vida. Como Davi disse: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam é viver, vivam em união, que tenha vida, que tenha comunhão, que tenha prazer uns com os outros, que vai comer uma pizza depois do culto falando das coisas de Deus, falando das lutas, dos desafios, dos testemunhos, da alegria, da tristeza. Isso é um pedacinho do céu. Diga ao seu irmão: você está aqui num pedaço do céu. E aqui nós temos também aqui uma mulher chamada Marta. Marta era aquela mulher que servia. Não existe igreja sem Marta. Não existe célula sem Marta. Quem são as Martas? São aquelas que querem servir, querem se doar, querem trabalhar. É aquele irmão que não vai embora da célula sem lavar louça, sem arrumar a bagunça. Pastor, está aqui meu carro. Pastor, eu dou carona. Pastor, eu tenho um tênis sobrando aqui. Pastor, pode usar minha casa para fazer a célula. Pastor, eu quero fazer obra de Deus. Ele fica olhando o que ele pode servir, aonde que ele pode melhorar, o que ele pode servir com ele. Está ali, ele é a Marta. Não existe igreja sem Marta. Não existe célula sem Marta, que ajuda, que coopera, que organiza, que agrega, que enriquece. Onde estão as Martas? Diga glória a Deus, aleluia. E aqui tem a Maria também. São aquelas que amam demais o Senhor. São aquelas que falam de Deus. Vou dizer, todo mundo ama o Senhor, mas existem pessoas que amam mais. Elas são apaixonadas, elas pensam nas coisas de Deus. Lá na cela tem uma irmã, chama Lidiane. O pessoal fez um quebra-gelo, o pessoal rindo. E perguntaram uma reflexão sobre esse quebra-gelo. Ela já lançou um versículo da palavra, já começou a falar da palavra. Isso é o que? É Maria, mulher cheia de Deus, cheia de Jesus. Alguém que quer responder o propósito de Deus. É alguém que tem um coração em chamas. É alguém que pensa na igreja, pensa no mover de Deus. Ele quer responder a Deus, ele quer ter percepção de Deus, ele fala de Deus. Sabe quando você conversa com alguém e só sai Jesus da boca da pessoa? Tem gente que só sai Jesus, outros só sai coisas naturais. Pergunta para o seu irmão: o que sai da sua boca constantemente? A boca fala daquilo que o coração está cheio. E Maria estava cheia de Jesus. Ela sentou, ela admirou Jesus, ela ouviu Jesus, ela queria Jesus. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas querem muitas coisas, menos Jesus. Ela sai para trabalhar, sai para fazer as suas coisas e não busca mais a Deus, não oram. Por quê? Perder o espírito de Maria.
É tão interessante que, como Jesus diz lá em Lucas 7,47, por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Alguns dizem que ela era uma prostituta. Olha o que a Bíblia diz: os seus muitos pecados foram perdoados. Querido, muito é diferente de pouco. Os seus poucos pecados foram perdoados, seu palavrão foi perdoado. Muitos dizem que ela era uma prostituta, e ela experimentou da revelação que os pecados foram perdoados. Por isso que Jesus diz, porque por conta do perdão você vai amar muito. Você sabe, quando você se sente muito perdoado por algo que você não merecia, você fala: meu Deus, não merecia o perdão dos meus pecados. Eu tenho a convicção que eu não merecia ser pastor de uma igreja desse tamanho. Mas por quê? Porque eu tenho consciência que eu não tenho capacidade humana. Quando você tem convicção e consciência que você não tem condição em si mesmo, você vai em uma dependência completa do Senhor. E aí quando você percebe: uau, foi poderoso, você fala: meu Deus, não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Não tem como não amar demais aquele que te chamou, mesmo com as suas imperfeições. Tem muita gente: pastor, eu não sei falar direito, eu não dou conta. Aquela consciência de si. Eu lembro quando eu comecei a dirigir, o meu medo era derrubar a bomba de gasolina. E quando eu entrava no posto assim, eu parava bem distante, o cara ia levar a mangueira para abastecer o carro, porque eu dirigia com a consciência que eu ia bater o carro. Vá para a sua célula, não com a consciência que você não é um bom líder de célula. Vá consciente que foi Ele que te chamou. Ele vai suprir você. Quando você acordar de manhã com seus filhos e olhar: meu Deus, como que eu vou criar esse menino? Quanta incapacidade, é difícil demais. Levante-se na consciência: o Senhor me deu esses filhos e o Senhor vai me capacitar para criá-los à maneira de Deus. Mas quando você olha para os seus filhos, quando você olha para o seu casamento, quando você olha para o seu ministério, você olha para a sua vida financeira, e o diabo começa a trazer consciência de você vai ficar atormentado, desequilibrado, louco, nervoso. Isso não fecha as contas, não dá para pagar, não tem um próximo líder, meu Deus, você vai ficar perturbado. Por quê? Não entre nesse caminho. Quando Jesus começou o seu ministério, o diabo veio trazer para ele consciência do lugar que ele estava e do contexto que ele estava vivendo. Mas Jesus não entrou no jogo do diabo. Ele entendeu: eu sou amado, Deus me chamou e eu estou aqui em função de um propósito. Não entre por esse caminho. É tão bom e agradável nós desfrutarmos de vida, desfrutarmos de igreja, desfrutarmos de propósito. Isso é muito precioso. E aqui tinha outro personagem também dentro da igreja aqui, que era Judas. Você sabe que Judas, lá em 1 João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: está entre nós, mas não é um de nós. Um dia disseram: pastor, é muito difícil ser crente. Eu falei: não é difícil, é uma coisa que você pode tentar e conseguir. Ser crente não é questão de ser difícil ou ser fácil. Ser crente é impossível, porque ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Para quem não nasceu de novo, é uma tormenta ser crente. Não posso falar palavrão, não posso. De repente, meu Deus, porque ele está focado: não posso falar palavrão. Eu sou crente, repete: eu sou crente. Não posso. Novela, não posso gritar, não pode. Não, quem nasceu de novo é natural. Se você fosse em algum pomar e pegar, pomar é maçã, né? Maçã? É ou não é maçã? Maçã? É ou não é maçã?
É maçã. Se você fosse num pomar e pegasse uma maçã, você fala: uau, estou com muita fome, a maçã está podre. Aí você faz o que com a maçã podre? Você come? Joga fora. Aí você volta no outro mês com muita fome e você pega a maçã, está podre, você joga fora. Não adianta jogar fora a maçã, porque o problema não é a maçã, o problema é a raiz está podre. Quando a raiz é podre, o fruto é podre a vida inteira. Já tentou se mudar e não consegue se mudar? Irmão, a coisa mais triste no mundo é o crente tentando se mudar. Não vou falar palavrão, não vou. Ele começa a fazer força para não pecar. Não. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que o Senhor fez novas todas as coisas. Você precisa entender que você nasceu de novo. É questão de novo nascimento. É como você comesse uma comida que você tem alergia. Você come, você começa a ficar todo vermelho, porque aquilo não faz mais parte da sua vida. Então quando você peca, quando te dá alergia, é um sinal que você nasceu de novo. É o Espírito falando: você não nasceu para essa prática. Começa a dar alergia. Sabe quando você começa a falar mal de alguém e você não se sente bem? Isso é o Espírito falando: você não nasceu para falar mal dos outros, você nasceu para abençoar pessoas. Você começa a ficar mal por quê? Alergia. Lembro uma vez lá em casa, eu estava cansado demais. Minha esposa ia pregar numa grande conferência. Ela falou: amor, ele falou assim: amor, eu não sei se eu prego essa palavra ou se eu prego essa palavra. Eu estava cansado. Eu falei: quem vai pregar, é eu ou é você, amor? O que é real em você se torna real na vida das pessoas. Veja o que está queimando no seu coração e escolha a sua palavra. E fui dormir. Não gritei. Assim, me senti muito mal, péssimo como esposo, mas dormi mesmo assim. Acordei de manhã com uma angústia. Irmãos, eu não falei um palavrão, eu não gritei com a minha mulher, eu só falei algo para ela. Isso estou te falando. Eu acordei de manhã e Deus me disse: pede perdão. Essa não é a atitude de um homem que ama a sua mulher. Eu falei: amor, eu quero te pedir perdão. Talvez você nem se sentiu agredida por mim, mas algo mexeu dentro de mim. Senta aí, prega para mim o que você está pensando em pregar. As duas palavras, ela pregou. Eu falei: amor, posso ser sincero? Essa outra palavra, se você acrescentar um versículo, fui ministrando na vida dela. Eu falei: amor, nunca se esqueça, eu te amo. Você foi a melhor escolha da minha vida. Beijei ela e saí para trabalhar. Saí tão alimentado, porque eu não alimentei a serpente. Mas se eu continuasse alimentando a minha angústia, morte. Se deu alergia, não coma o que te dá alergia. Mas qual é a questão de Judas aqui? Não nasceu de novo. É difícil você conversar com quem não nasceu de novo. Ele andava com Jesus, ele servia Jesus, mas ele não era um que estava com Jesus. Como a Bíblia fala, muitos curaram os enfermos, expulsaram os demônios. O que Jesus disse? Aparta-te de mim, vocês que praticam iniquidade. Vocês estão fazendo algo sem conexão, sem relacionamento. Você sabe que existem pessoas que amam demais o dinheiro. Sabe o que Jesus disse? Isso aqui que você está fazendo, Maria, isso aqui é um desperdício. Por que Judas achou que aquilo era um desperdício? Porque ele não tinha nascido de novo. Você sabe que quando nós pegamos essa história inteira aqui, isso aqui é a igreja. Aqui tem Maria, aqui tem Marta, aqui tem Lázaro, aqui tem o Simão o leproso, e também tem Judas, o joio e o trigo crescendo junto. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Hoje é um dia da oferta missionária. A oferta não é para visitantes, não é para alguém que sabe que tem gente que não é dizimista e fala mal de dízimo. Fica com o seu dinheiro. Mas o que eu vou dizer, o que Jesus está compartilhando, essa casa, esse lugar, foi a maior oferta que Jesus recebeu na sua existência.
Aqui equivale a 1 ano de trabalho, foi a oferta. Aquele perfume custou 1 ano de trabalho. E para nos chocar, irmãos, para alguém ofertar 1 ano de trabalho, a pessoa não trouxe uma oferta, ela trouxe a vida dela. Eu não sei se em algum momento você já trouxe uma oferta que representou muito tempo de trabalho. Não é somente uma oferta que você traz, você está trazendo a sua vida. Aqui é o lugar, é a casa da aflição. Aqui é a casa do pobre. Eu vou dizer, Jesus não está falando de pobre, de quem não tem dinheiro. Jesus gosta do pobre. Porque o pobre não é aquele que somente quer, aquele que não tem, é aquele que quer Jesus. Está cheio de rico que não quer Jesus. Já saiu com alguém que não quer sair com você? Você já tentou namorar com alguém que não quer namorar com você? Já tentou conversar com alguém que não quer conversar com você? É terrível. Tem rico que é assim. Jesus não tem como se aproximar dessas pessoas, mas tem rico que é humilde de espírito, ele é pobre de espírito, ele senta para ouvir, ele sempre está para ter comunhão, ele senta para aprender, ele senta para aprender com quem tem menos conhecimento que ele. E sabe que a favor de Deus, em um coração submisso. Quem que é humilde? É aquele que é submisso. É aquele que tem um coração para aprender. É aquele que vai lavar o banheiro da igreja sendo um empresário rico. Só faz isso quem é humilde. Só se submete a alguém que é inferior quem é humilde. Essa igreja está cheia de gente humilde. Irmãos, eu tenho o privilégio de ensinar pessoas que têm idade para ser meu pai. Eu discipulo pastores mais velhos que eu. Cheio de favor, porque coração humilde. E aí você vê que Judas era um homem que amava o dinheiro, era um homem que amava essa vida, era um homem que perdeu o princípio da humildade. Ele estava, mas não pertencia. Quem é aquele que está, mas não pertence? É aquele que está num lugar, mas o coração dele não está naquele lugar. Sabe quando é o seu dia de levar o lanche da célula? Se leva qualquer coisa? Quando você chega atrasado, quando você não tem compromisso, quando você não se preocupa, é o que? Você está lá, mas minha vida sinceramente não está lá. Eu fiz seminário para ser pastor, eu fui morar numa casa com seminaristas, e de sexta-feira a gente podia sair e voltar domingo à noite. Todo mundo tinha quadro de fotografia da família no beiral da cama, as roupas, mas eu não. Eu levava só 30% das minhas roupas. Ia para minha casa de sexta-feira e voltava domingo. Mas quando estava quarta-feira, que saudade da comida da minha mãe. Ficava pensando na comida da minha mãe. Ah, minha casa era mais limpinha, hein? Meu Deus do céu. Chega sexta. Chegava sexta, eu tinha prazer na minha casa. Domingo luta, domingo é sexta-feira. E um pastor perguntou: por que a sua vida não está aqui como a dos outros jovens? Eu falei: minha vida está aqui. Quem disse que minha vida não está aqui? Não tinha tido a experiência do Simão. Por que você julga que minha vida não está aqui? Não, porque as suas coisas não estão aqui. Você não é alegre aqui. Alguém que é alegre é alguém que coloca a vida. Alguém que é alegre é alguém que pula no barco. Alguém que é alegre é alguém que se entrega. Alguém que é alegre é alguém que não tem segredo. É ali, a minha vida está ali. Aí às vezes você veio de outro ministério, a videira é diferente demais. Aí você veio de outra, foi de uma célula para outra, na outra célula era melhor. Aí você mudou de estado para cá. Nossa, meu outro pastor era melhor, a igreja era melhor. Aí você está lá, mas é como se você não estivesse aqui. Você está na casa, mas você não faz parte da casa. Deus tem graça para você, Deus tem favor de Deus para você demais. Que coisa preciosa, vida de igreja. Nós aprendemos muito aqui nessa história. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui: não dê ao Senhor algo que não te custe. Não dê para Deus aquilo que não te custa. Quando eu comecei a igreja, uma pessoa disse: pastor, eu vou ofertar uma geladeira para a igreja. Eu falei: aleluia. Pensei, estamos precisando de uma geladeira. Igreja com 100 pessoas, tantas lutas. Falou: pastor, tem como você pagar o frete? Falou: claro.
Chegamos lá, quando eu vi aquela geladeira, nem o diabo acho que ia aceitar aquela geladeira. Sabe aquele bazar de igreja católica, roupa manchada, em vez de dar para o morador de rua, dá para a igreja? Está cheio de crente com essa mentalidade. Você dá simplesmente o que te sobra. Dê algo que tenha valor. Eu tomei uma decisão na minha vida, que eu quero amar minha esposa, amar a igreja, amar os meus filhos, com aquilo que me custa. E quem anda comigo, sabe, eu estou dando o que me custa. Dou minha folga, dou meu dinheiro, dou meu tempo, dou minha vida. Porque o que marca a vida das pessoas que andam com você, não é o relacionamento, é o que custa. E você sabe o que tem valor e o que custa. Tempo custa, coração custa. É tão interessante que em João 12:3 diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. O que ela deu permeou a casa. O que ela deu encheu a casa com aquele cheiro precioso. E sabe, é como o café. Tem o pó do café, tem a água quente, mas quando começa a ferver aquele café, o cheiro do café começa a encher a casa. O pessoal, nossa, só começa a falar do café quando o café começa a manifestar o cheiro. As pessoas são normais para você, até o dia que elas marcam você com algo precioso, e você começa a lembrar delas. Por quê? Algo que marcou a sua vida. Diga glória a Deus por isso, aleluia. E sabe que a oferta é uma adoração que sobe como fragrância na presença de Deus. Todas as vezes que nós ofertamos de forma genuína, nós enchemos o ambiente da igreja com a presença de Deus. É tão precioso, é tão poderoso, é tão glorioso, é tão precioso olhar para irmãos que têm a igreja como a sua vida. Eles ofertam o tempo, ofertam o dinheiro, ofertam o melhor que eles têm. Isso permeia. É como esse irmão chamado Guilherme aqui, que parece esqueci o nome. Houve uma vez que ele decidiu não trocar o carro para trazer uma oferta das primícias. Como muito, pastor André teve uma vez, ficou sem carro para comprar som novo para a igreja. Pastor Rodrigo, novo convertido, em vez de trocar o carro, vendeu o carro, pegou um carro inferior para trazer uma oferta para a igreja. Você pega aqui o Eliomar, ano passado, eu me recordo, 10 mil reais para ajudar a gente vir para Barra Funda. Você pega o obreiro Reginaldo, tem um carro, um Fox, ia trocar o carro, trouxe 10 mil reais de oferta para ajudar a gente a vir para cá. O que é isso? São irmãos que entenderam que eles querem dar algo de valor, porque aquilo tem muito valor para eles. Você sabe, é muito triste, quando você vai em um supermercado, você vai na fileira do arroz, do feijão, cada comida tem um preço diferente, porque carrega um valor diferente. Todas as vezes que você questiona o preço, é porque aquilo perdeu o valor para você. Um dia eu conversando com um casal, em briga, porque ele paga um financiamento de carro e não quer pagar o salão de cabeleireiro para a mulher. O que é isso? O carro tem valor, a mulher perdeu o valor. Porque se a mulher tivesse o valor como o de um carro, ele fala, essa mulher vai ser bonita até eu morrer. São mensagens que nós mostramos para as pessoas. O que tem de valor? Sabe o que tem de valor para você? É aquilo que você entrega, o que você consagra, o que você se doa. Isso é o que tem valor. Já tentou fazer alguém gostar de alguma coisa que a pessoa não gosta? É uma tragédia. Não gosto de mussarela. A vida inteira você tem que comer mussarela. Eu não gosto de mussarela. Você tem que comer mussarela. É assim o crente que não nasceu de novo. É uma tragédia. É você tentar convencer ele, você não nasceu para isso, mas eu gosto demais. Não, o que ele precisa é ter a revelação, que ele precisa
nascer de novo. Diga para o seu irmão: você nasceu de novo? Sabe que Maria, o que ela trouxe aos pés do Senhor, foi muito mais do que uma oferta. Maria trouxe a vida dela. Lembra uma vez o irmão falou assim lá na cachoeirinha: pastor, eu quero dizer para você que eu sou desapegado ao dinheiro. Eu falei: uau, pastor, eu sou desapegado ao dinheiro, pode contar com tudo que eu tenho. Eu falei: mas só tem um problema, você não tem nada, você não tem um carro, você não tem uma casa. Ah, pastor, o que é isso? Eu falei: é verdade, você só vai descobrir se você é apegado ao dinheiro quando você tiver dinheiro. Ano passado, esse irmão deu uma oferta de 10 mil reais para a igreja, em dezembro. Eu falei: irmão, lembra daquele dia que você falou que eu podia contar com você, que você não tinha nada? Você não tendo nada, Deus achou em você um coração como o de Maria. Que Deus levante muitos irmãos como você. E sabe que o pessoal fica brincando: nossa igreja só tem rico. Tem um pastor que fala que só tem rico aqui, porque como vocês conseguiram reformar 5 prédios, avançar? Falei: estamos só no começo. Só no começo. Aqui não é um lugar de pessoas ricas, aqui é um lugar de pessoas fiéis. Quem que sustentou a igreja aqui até hoje não foram pessoas ricas. Não teve nem um Ronaldinho aqui, mas foram pessoas, 100 reais, 50 reais. Se nós não ajudarmos quem está fora, quem vai ajudar? Um adolescente entendeu, com certeza vai ser um dos ricos daqui 10 anos. Ricos que não são apegados ao dinheiro. E sabe que existem ricos que são dizimistas. Os ricos que são dizimistas são aqueles que nasceram de novo e entenderam que o dinheiro faz parte do novo nascimento. Tem gente que dá 5% de dízimo. Vão descobrir quanto que eu ganho. Tudo isso é gente que é como Judas. Se você não consegue ser fiel, se o seu dízimo é R$1, que você ganha 10 por mês, quando você ganha 1 milhão, você consegue dar 100 mil. Mas se você não consegue dar R$1, como que você vai dar 100 mil? Lembro o Felipe Martins, acho que é desse culto aqui. Eu era obreiro de adolescente, ele se converteu com 16 anos. O envelopinho dele assim, tinha que trocar a cada 6 meses, era só moeda de dízimo. Aqueles pacotão de moedas. Eu lembro que ele ia vender trufa para ajudar a igreja. O irmão casou, prosperou, tem um apartamento próprio. Era um adolescente que nasceu no miolo da droga da Brasilândia, no miolo dos drogados da Brasilândia. O que salvou a vida dele? Betânia. Jesus gosta de quem quer Ele. Quem que quer Jesus? São os pobres? Não estou falando de dinheiro. São pessoas humildes de espírito. São aquelas que querem Jesus, querem aprender. Eu adoro ir evento de mulher. Evento de mulher, você vê quais irmãs são humildes. As irmãs toda maquiada. Eu adoro ver minha esposa rolando. O que me fez me apaixonar pela Flávia é porque ela ajoelha para orar. Ela abraça as pessoas, ela vai até as últimas consequências com as pessoas. Ela acorda às 5 horas da manhã e começa a orar por nome. Ela, fulana, ciclano, meu Deus, eu quero dormir, cala essa irmã. E ela começa a orar e ora chorando. A mesma Flávia que eu conheci na minha juventude, hoje ela é muito mais apaixonada e do mesmo jeito. Mas tem coisa de mulher que as irmãs ficam assim. Jesus não gosta dessas. Jesus gosta das mulheres que vai toda lambuzada da unção, aquela coisa. Sabe quando você vai na casa de alguém, a pessoa quer receber você, ela quer receber você. Eu já fui na casa de alguns irmãos aqui na igreja. Esse ano eu fui na casa de um irmão. Eu gostei de ir lá. Cheguei lá, eu percebi esse cara, ele quer o pé dele. Pastor, me perdoe, eu pedi aqui umas pizzas, nem
porcaria de pizzaria, eu queria ter servido melhor. Você vê que ele não sabe nem às vezes receber uma visita em casa direito, mas eu vi, ele quer eu aqui. Ele quer ter um pastor na vida dele. Ele quer que a igreja participe da vida dele. Eu vou dizer para você, eu gosto de ir no lugar que as pessoas querem me ter. Eu fiz aniversário essa semana, é difícil. Tem gente que me abraça porque não tem opção. Tem gente que me dá presente porque tem que dar. Eu pastor, eu estou aqui, você quer? Dá por obrigação. A gente sabe quem nos ama por obrigação. A gente sabe quem se aproxima da gente por obrigação ou porque quer. Você sabe. Eu sou casado há 18 anos. É tão bom poder ser casado por privilégio, por prazer, por paixão. Eu tenho saudade da minha esposa. Sabe de quem que eu sinto saudade? Eu sinto saudade de quem quer estar perto de você. Você tem saudade de quem quer estar com você, de quem quer viver com você, de quem quer edificar a igreja com você. Jesus foi na casa, num lugar de aflição, de pobreza, porque era ali as pessoas queriam estar com Ele, queriam viver com Ele, queriam se relacionar com Ele. Talvez você está aqui, mas está assim. Você quer ser igreja, quer se relacionar, quer corpo. É tão interessante que Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Se você ler o livro de Êxodo, um escravo era vendido por 30 moedas. Judas olhou para Jesus e avaliou Jesus em um preço como de um escravo quando era vendido no Velho Testamento. Judas vendeu por 30 denários e Maria ofertou 300 denários com alegria e com prazer. Sabe quando alguém se sacrifica, mas você percebe que é um sacrifício que dá prazer? Tem gente que se sacrifica, eu vou ter que... Eu louvo a Deus, porque eu tenho visto irmãos aqui, que têm se sacrificado, e o sacrifício tem produzido prazer. É tão bom ver irmãos que a vida dele é igreja, é vida de corpo. Diga glória a Deus por isso, aleluia. Diga: Deus é maravilhoso, perfeito, bondoso, gracioso. Não dê algo para Deus. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Mas você não vai poder servir a Deus e as riquezas. Pastor, é pecado ter dinheiro? Não, não é pecado ter dinheiro. O pecado é o dinheiro te ter. Como que eu sei, pastor, se o dinheiro me tem? Presta atenção, se você perdesse tudo que você tem, você perderia a sua vida também? Você quer saber o que você ama? Se alguém tirasse algumas coisas que você tem prazer, como você ficaria? Uma vez uma mulher falou assim: minha esposa, eu abro mão de tudo, menos do shopping de sábado. Falei para minha esposa: é triste, vai perder Jesus por causa de um shopping. Porque se fosse para um shopping e não fosse tão importante, você poderia até morar no shopping. Você não quer se perder por Jesus dentro de um shopping. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo para você. Abraão não podia ter filhos, e houve um momento na vida dele que Isaac nasceu. O que Deus pediu para Abraão? Deus pediu para Abraão o que tinha Abraão, porque Deus queria ser o único e o primeiro na vida de Abraão. Mas pelo fato de Abraão tantos anos tentando ter um menino, sabe aquela história? Você sofreu a vida inteira, e você trabalhou a vida inteira, e de repente agora você conseguiu comprar uma casinha. Deus quer libertar você da casinha e te dar uma casa maior. Mas para libertar você da casinha, você vai ter que abrir mão dela. Você sabe que eu estou aqui nesse prédio, 5º prédio. Mas por que eu estou aqui? Porque para mim estar nos outros prédios significa eu ficar preso por não querer me sacrificar. Medo de depender de Deus, medo de me colocar nas mãos de Deus. Quando Abraão ia matar aquele menino, o anjo aparece: para, eu não quero o menino,
eu já consegui o que eu queria. Eu queria você. Quando nós ofertamos, nós estamos dizendo para o Senhor: a minha vida não é o que eu tenho e o que eu possuo. A minha vida está nas suas mãos. O que te tem? O que te dá prazer? Davi disse: o meu prazer está no Senhor, e nele eu medito de dia e de noite. Como assim? Pastor, eu trabalho muito, mas enquanto você está trabalhando, você está meditando em quê? Nossa, pastor, que tribulação no trabalho. Aí você começa a meditar na palavra de Deus, no versículo tal: meu Deus do céu, o Senhor está trabalhando na minha vida. Porque você tem Ele somente na sua vida. E o pau quebrou no seu casamento, e você começa a meditar: meu Deus, Deus colocou ela na minha vida para transformar minha vida, me parecer mais com Jesus. Aí você começa a meditar. Aí seu filho vira adolescente, e você fala: meu Deus. Aí Deus fala para você: chegou o momento de você me conhecer como nunca antes. A adolescência é uma tragédia na vida, mas eu vou te capacitar para ser um pai de adolescente à maneira de Deus. Então tudo que você faz, bati o carro, aí você fica atormentado, e o Espírito fala: você bateu o carro, mas amassou o coração. Seu coração está pegado a esse carro. Entrega, eu quero te abençoar com um carro melhor. O seu coração não está apegado a nada, só está apegado a Ele. Por Ele e para Ele que eu estou gastando a minha vida. Você está gastando a sua vida com o quê? Com o que é fútil? Estamos às portas de guerras, tribulações, e você está preocupado com o quê? Olha o que está acontecendo no mundo. Jesus está às portas, e você está preocupado com a sua sandalinha, com o carro, com a casa, com o cabeleireiro. Tem coisas mais valiosas, tem coisas mais profundas. Diga glória a Deus por isso, aleluia. Não dê nada que não te custe. Não estou falando somente de dinheiro. Não dê da sobra. Não dê da sobra para os seus filhos, para a sua mulher, para a igreja. Seja uma pessoa inteira. Seja uma pessoa dedicada, consagrada, completa. Dedique os seus dias para o Senhor. E sabe que a verdadeira oferta, ela sempre produz um desconforto nas pessoas carnais. Quando eu começo a falar aqui que um irmão ofertou 10 mil, como é que você fica? Nessa hora que você descobre o tanto de carne que você tem. Caim matou Abel. Quem era Caim na vida de Abel? Presta atenção, Abel era a luz que revelava a avareza de Caim. É igual o irmão que não gosta de fazer exercício físico e fica falando mal de quem faz. É impossível você viver do lado de pessoas que cuidam do seu corpo quando você não cuida, porque vai te incomodar. Por isso que aqui era o lugar da casa de Deus. Judas estava lá, mas não era um deles. É impossível. Sabe como que a gente consolida alguém na igreja? Sabe quando alguém vem nos visitar, eu até já sei, até se a pessoa vai virar líder aqui na igreja. Ela se encontrou. Meu Deus, aqui é o meu lugar. O que esse pastor está falando? Uau, meu Deus do céu, eu me encontrei. Quando você se encontra, você se entrega. Você se encontrou? Ou você está assim na piscina assim? Ai, está gelada. Ai, meu Deus, está gelada. Será que vale a pena mesmo? Estou desconfiado. Aquele irmão é muito chato. Não sei se pastor está falando a verdade mesmo. Ai, esse negócio de célula, de compromisso com a igreja. Por que você está avaliando? Porque você não se encontrou, não se achou na casa. Eu casei com a Flávia, eu fiz corte com ela 8 meses. Eu queria ter casado com 6 meses. Por que, pastor, você não casou com 6 meses? Para ninguém achar que eu tinha engravidado a Flávia. 6 meses por quê?
eu tinha tanta convicção que eu encontrei a mulher da minha vida. Foi como uma luva assim, ó. Encontrei o que ela gostava, o que ela valorizava, o que ela amava, o coração dela, o perfil dela, os princípios dela. Sabe quando você fala, não precisa nem falar nada, só fala quanto que é. Tem irmãos aqui, né? Pastor, não explica não precisa explicar nada, só fala quanto que é. Porque ele se encontrou. Ele se encontrou. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que pela graça de Deus se encontrou e tem se encontrado. Seja bem-vindo à casa de Deus, o lugar que Jesus gosta de estar. Tem um livro que eu li no começo da minha conversão, acho que era Os Caçadores de Deus. Depois lançou Os Descobridores de Deus. Lá ele contou uma história que eu fiquei muito marcado. Tinha um homem muito gordo, e ele tinha dificuldade de ir nos lugares, porque as cadeiras têm um limite. Ele tinha um amigo, e aquele amigo construiu uma cadeira muito forte, muito grande, para receber ele em casa. Ele falava que o lugar que ele mais gostava de ir era na casa daquele amigo, porque aquele amigo queria estar com ele. Eu vou dizer, existe um lugar que Deus gosta de estar. Eu vou dizer, Deus não resiste um coração quebrantado e um espírito contrito. Ali o Senhor está. Tem gente que parece estar tão pertinho de Deus. Não é que alguém está mais perto em geografia, é porque dentro dele ele encontrou um lugar, ele encontrou um motivo de vida. Se você chegasse na sua casa e seu filho tivesse com uma faca, se você gritasse, meu Deus, ele ia se furar. Você falasse, filho, papai é rico, está aqui um cheque, filho, 500 mil reais, me dá a faca. Uma criança não tem noção do valor de um cheque, mas se você pegar um chocolate, filho, troca o chocolate pela faca, agora papai. Está cheio de crente que ainda não descobriu que o chocolate é melhor do que tudo. Você abriria mão de qualquer coisa por alguns compromissos? Você tem prazer onde você está? Ou você é todo questionador? Não, porque, meu Deus, sei o que, não pode. Você nunca receberá aquilo que você não honra. Honrar não é estar junto, é aqui, ó, coração. Diga glória a Deus por isso, aleluia. Não seja também alguém contaminado pelas mentes carnais. Quando Judas, no versículo Mateus 26, o 6 ao 8, na última parte do versículo, já deu meu horário aqui, olha o que aconteceu. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Em outras palavras, Judas tem razão. Os discípulos andando com Jesus, legal, de repente eles ouviram o que Judas disse. Espera um pouquinho, o que Judas falou tem razão, tem sentido. Cuidado com as pessoas que distorcem, que não se encontraram. Já vi tantas pessoas que saíram da igreja porque ouviu alguém falar mal da igreja. Não ande com quem fala mal da igreja. Vou te ensinar uma coisa. Eu sou casado. Não dá para eu ser amigo de alguém que fala mal da minha esposa. Se você tem amigos que falam mal da igreja, avalie se você nasceu de novo. Meu pai, um homem de 72 anos, há muitos anos atrás, um jovem ferido com a igreja, queria ser um pastor, se frustrou com a igreja. Chegou lá em casa, começou a almoçar na mesa, meu pai, e começou a falar mal indiretamente da igreja. Meu pai levantou, abriu a porta, falou, filho, aqui na minha casa nós temos princípios. Se você continuar falando mal da igreja, aqui não é o seu lugar, acabou nossa amizade agora. Mas se você quiser falar de coisas eternas, permaneça nessa casa. Eu vou dizer, tem pessoas que te abençoaram, mas o dia que perdeu o rumo, cuidado para não perder o rumo com elas, por conta de uma dívida emocional. Há muitos anos atrás, um jovem caiu nas drogas, um jovem de Deus, e sabe quem foi usado por Deus para trazer esse jovem para a igreja? A namorada
dele, que conheceu no mundo. Ela tirou o rapaz das drogas, um rapaz de Deus. Ele marcou para conversar comigo. Pastor, eu vou casar. Falei, que legal. Quem é a moça? Ah, pastor, eu vou casar porque ela me ajudou a sair das drogas. Falei, o quê? Não, pastor, fica até ruim. Ela tem um filho, inclusive, e ela... Eu falei, haverá um dia no seu casamento que vai chegar um boleto para você pagar. Um boleto que sem amor você não vai conseguir pagar. Você tem a oportunidade de puxar o freio de mão do carro em alta velocidade. Você está firme. Diga para ela, agradeça a ela. Diga para ela que você tem um chamado, que você vai seguir sua vida. Ele não fez. Ele me chamou para ser padrinho. Eu falei, não posso ser padrinho, tenho outro compromisso. Mas eu poderia ir. Inventei um compromisso. Cheguei no final, dei um abraço. Falei, filho, que o Senhor te abençoe, conta comigo. Passou aí uns 10 anos, marcou para conversar comigo, falou, pastor, lembra do boleto? Falei, que boleto? O boleto que o Senhor falou. O motivo em qual eu me casei foi um motivo completamente errado, e está pesado. Presta atenção nessa chave que eu vou te falar agora. O motivo que você casa, o motivo que você vira líder, o motivo que você oferta, define se tem prazer ou não. Eu sou pastor. Nos Estados Unidos, a profissão de risco é pastor, sabia? Como assim? Profissão de risco nos Estados Unidos é ser pastor. Porque você ora com alguém como pastor, você aconselha alguém como pastor, você abençoa, a pessoa fica milionária e nem uma pizza te paga. Ela não vai ficar maluco. Eu conheço pastores e obreiros frustrados. Pastor, eu abençoei, eu orei e nem me chamou para o aniversário, e no meu aniversário me deu uma caixa de bombom, o cara tem dinheiro e eu não tira ninguém. Motivos errados. Quando a gente começou a igreja na Cachoeirinha, o Reginaldo foi para a Cachoeirinha e falou, pastor, eu só vou para te ajudar, porque só tem tribulação lá. E só tinha tribulação naquela Cachoeirinha. Pessoas extremamente difíceis, complicado, não tinha dinheiro para nada. E naquele lugar eu descobri que o motivo o porquê eu decidi ser um pastor me trouxe até aqui. Porque se eu fosse pastor por causa de pessoas legais, pessoas próximas, pessoa que lembra de você, eu já teria me matado. Irmão, pessoas já me abandonaram, falaram mal de mim, tem gente que vai embora. Estou feliz porque eu não estou aqui por conta de ninguém. Eu não oferto uma oferta missionária por interesse, não. Vidas de interesse é uma vida pesada. Seja livre, seja um líder de célula pelo motivo certo. Diga para os seus membros, fiquem à vontade. Quer me amar, me ama. Quer não me amar, não me ama. Porque seja livre. Seja livre. Não, você vai matar todo mundo. Chegou o boleto para esse jovem. Falei, e agora, o que você vai fazer? Se encha do Espírito Santo, porque você não tem condições de pagar esse boleto. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Seja como Simão, o leproso. Seja como Maria. Seja como Lázaro, coração apaixonado, que tudo é um grande prazer e tudo é uma grande alegria. O apóstolo Paulo diz, se você for ofertar, não oferte por necessidade e nem com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem lidera com alegria. Deus ama quem é casado com alegria. O que é o amor? O alegria é o favor de Deus, com alegria, com prazer. Vem para a igreja com alegria, vai para a célula com alegria. Diga glória a Deus, aleluia. Se puder projetar.